Hoje eu quero falar com vocês sobre burnout. Quem aí já ouviu falar de burnout? Eu nunca tinha ouvido falar até eu passar por um. E eu só fui descobrir porque eu ficava pesquisando no Google se os sintomas que eu estava sentindo eram normais. Na verdade, tem tanta coisa pelas quais a gente passa que às vezes você não sabe o que que é. Acho que tudo que você passa pela primeira vez, você meio que não sabe o que está acontecendo com você, né? Eu lembro a primeira vez que eu tive um ataque de ansiedade, que eu não sabia que era um ataque de ansiedade. Porque a ansiedade aparece de diversas formas, né? Eu lembro da primeira vez que eu tive o burnout. Eu lembro da primeira vez que eu tive enxaqueca. Gente, eu nunca tive enxaqueca na minha vida. Até os meus 30, aquilo aconteceu quando eu tinha uns 32 anos, ou seja, uns 5 anos atrás. Eu nunca tinha tido enxaqueca na minha vida. E eu lembro que aquele dia eu acordei com o fundo do olho dolorido, sabe assim, o fundo do meu olho tava doído. Eu acordei sem fome, o que é muito não normal pra mim. Eu sou uma pessoa que eu acordo com fome. Eu lembro que eu passei o dia inteiro mal, o dia inteiro péssima. Eu fui pro trabalho, eu trabalhei o dia inteiro, mal, 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 assim, de capengando. E aí, quando eu cheguei à noite em casa, a única coisa que eu consegui fazer foi tomar um banho, deitar na cama e a luz, olhar a tela de celular não dava, olhar a luz, assim, eu lembro que eu fechei todo o meu quarto ficou escuro, eu morava com outras pessoas nessa época, eu morava numa casa com duas outras pessoas, e era tipo umas 4 da tarde, 5 da tarde, então ainda tava claro, e eu desliguei tudo, e simplesmente fiquei lá deitada na cama de olho fechado, aí dormi, no dia seguinte acordei melhor, e aí comentando com uma amiga, né, falando, nossa, aconteceu isso comigo ontem à noite, tive tal coisa, tal coisa. E ela, isso é enxaqueca? E eu, isso é enxaqueca? Porque eu escutava as pessoas falar de enxaqueca e eu não sabia a gravidade que é, entendeu? Porque é péssimo. E tem gente que tem enxaqueca todo santo dia, né, gente? E como tinha sido a minha primeira vez, eu não sabia. E foi bem nessa fase do burnout. É por isso que eu falo que o seu corpo, ele vai dando sinais, só que você não percebe. Ou então, ser estressado é o seu normal. A sua vida ser desse jeito é o normal. Vocês têm que entender uma coisa. Quando o seu corpo chegar no limite, ele vai desligar. De alguma forma. Ou ele vai aparecer com alguma doença, ou ele vai te parar. Comigo foi exatamente assim. O meu corpo começou a falhar, sabe? O meu cabelo caía demais. Eu não conseguia dormir, eu tinha insônia. Eu comecei a ter enxaqueca, ataque de ansiedade o tempo inteiro. Isso tudo devido ao nível de estresse que eu tava e de esgotamento. Infelizmente, muitos de nós a gente vai ter essa péssima experiência de chegar no fundo do poço e acabar com tudo, entendeu? O bom é que eu penso que quando você chega nesse ponto, não tem outro caminho a não ser a recuperação, que foi o que aconteceu comigo. Eu precisei me destruir para depois me reconstruir. E hoje estou aqui, né, compartilhando coisas com vocês, estou muito mais saudável, então, querendo sem querendo ou não, tudo de ruim acabou se tornando bom porque hoje eu faço vídeos aqui pra internet pra compartilhar com vocês as coisas péssimas que aconteceram na minha vida e que de alguma forma eu consegui superar, entendeu? O que significa que se você estiver passando por isso também, você também vai conseguir superar. Então, o que seria o burnout, tá? Imagina que você é um copo. Imagina que esse copo tá rachado. E aí a água começa a vazar. E chega uma hora que o seu copo tá vazio. Burnout é mais ou menos assim, é quando a sua energia, ela se vai completamente. E aí tem três coisas que acontecem. A primeira é a exaustão profunda, é aquela sensação de que até as coisas que antes eram simples pra você fazer se tornam completamente complicadas. Eu lembro, gente, que eu morava com essa menina nessa casa onde eu tive a enxaqueca. Todo dia ela chegava do trabalho e ela fazia comida para ela, comida fresca. E simples, um franguinho, uns vegetais, um arroz. Eu não conseguia mais fazer isso. Eu sempre comprava comida em algum lugar, porque eu não conseguia chegar em casa e cozinhar. Eu chegava num estado tão exausto, tão cansada, que a única coisa que eu conseguia fazer por mim era tomar um banho básico, aquele banho de você lavar só o básico, e deitar. E eu não conseguia nem dormir pra relaxar, sabe? Então não era como se eu tivesse coisas pra fazer e não tivesse tempo. Não, eu tinha tempo. Só que eu não conseguia. As coisas mais simples eu já não conseguia mais fazer. A segunda coisa é desconexão emocional. Você começa a se desligar das coisas que antes você gostava. A sua vida ela começa a se tornar meio cinza, sabe?
Você já não consegue mais sentir vontade de fazer coisas que você tinha antes. Então, se você ia pra academia, você já não sente mais vontade. Se você saia com seus amigos, você já não sente mais vontade. Você não tem vontade de nada. E a terceira coisa é a sensação de ineficácia. Tudo que você faz, você acha que está fazendo mal feito. E aí aquela voz na sua cabeça começa, né? Nossa, você não faz nada direito. Nossa, você não rende. Nossa, você não é produtivo. A pior parte de você estar nessa fase, né, do burnout é você ficar consumindo o conteúdo da galera produtiva. Porque você se sente um bosta mesmo. Porque as coisas mais simples você não consegue fazer. E você não entende que é o seu corpo, a sua parte biológica tá toda lascada, entendeu? Não é nem questão de não querer. Você não consegue mesmo. É igual um carro sem combustível. O carro pode ser o mais potente, o mais tecnológico, com mais botões e coisas diferentes dentro dele. Se ele não tiver gasolina, ele não funciona. Se for um carro elétrico e não tiver energia dentro do carro, não funciona. Não é questão do carro não ter habilidade, não é questão do carro não ter o potencial. Ele tem, mas ele tá vazio de combustível. Mesma coisa você. Às vezes você tem habilidade, você tem potencial, só que você não tem combustível e você nem sabe disso. Como é que você vai se curar de um burnout? Aí chega a parte complicada, tá, gente? Porque eu só curei meu burnout sendo muito radical. Eu pedi as contas do meu trabalho, né? Naquela época, eu já falei em alguns vídeos, eu recebi uma rescisão desse trabalho. Rescisão não, recebi férias atrasadas desse trabalho. E eu tinha um dinheiro guardado também. E aí eu resolvi tirar um tempo de férias pra mim. E aí eu parei por quase 4 meses. Fiquei sem trabalhar por 4 meses. Essa foi a minha solução, mas eu sei que nem todo mundo pode fazer isso. Então eu vou compartilhar algumas coisas que eu acho que poderia te ajudar. A recuperação começa quando você interrompe esse ciclo que você tá vivendo de correr atrás, de fazer as coisas, de viver no automático, de trabalhar muito. Você vai precisar dar um passo para trás. Então, se você trabalha muito, você vai ter que diminuir o seu ritmo ou se afastar do trabalho. Eu já vi muitas pessoas que se afastam, sabe? Mas se você não pode se afastar, pelo menos diminuir o seu ritmo. Porque é questão de vida ou morte, gente. É questão de você, de fato, cuidar de você, porque você vai parar. Uma hora você vai parar. Outra coisa é você começar a fazer coisas que tenham ritmos mais lentos. Eu lembro que eu era uma pessoa meio acelerada, até no jeito de andar, sabe? Às vezes você é aquela pessoa que anda rápido, faz tudo rápido. Eu lembro que eu comecei a estudar mais sobre o silêncio, sobre o slow living, né? Viver de forma calma. Eu tomava café, às vezes, em 2 minutos, 3 minutos, sabe? Engolia o pão, engolia o meu café e ia trabalhar. Comecei a querer ter manhãs mais calmas, acordar mais cedo para fazer as coisas com calma. Calma se tornou a palavra da minha recuperação. Eu não queria fazer mais nada com pressa. Então, coisas simples, tomar um banho com calma, almoçar com calma, tomar café da manhã com calma. Nem que você tenha que acordar mais cedo para fazer essas coisas ou separar mais tempo para fazer essas coisas. Fazer uma caminhada, ao invés de correr, né, que é uma coisa mais forte, fazer uma caminhada de boa. Eu sou fã de caminhada, adoro uma caminhada em qualquer lugar, entendeu? Eu comecei a fazer pilates e yoga, que são atividades que trabalham muito essa coisa da respiração, né? De você fazer as coisas com calma. E foi muito bom pra mim, gente. Pra homem e pra mulher, viu? Homens que estiverem me assistindo, você pode fazer yoga, você pode fazer pilates também, porque vai te ajudar bastante. Próxima coisa é recuperar o seu sistema nervoso. Já fiz um vídeo aqui sobre como regular o seu sistema nervoso. Se você nunca assistiu, dá uma olhada lá. Mas eu vou passar algumas dicas aqui também. Tem uma técnica de respiração que se chama 4-7-8. Você respira em 4, você segura por 7 e você solta por 8. Então, você faz 1, 2, 3, 4, segura 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e solta por 8. Isso ajuda a regular o seu sistema nervoso. Respiração é muito importante, gente. Vocês não têm noção do quanto aprender a respirar ajuda a trazer mais saúde pra você. Dormir melhor. Já nem sei quantos vídeos eu já falei isso. Que o começo da minha recuperação foi criar uma rotina de sono. Eu dormia todos os dias às 10 da noite e acordava às 6 da manhã. Por um mês eu fiz isso. Eu ia pra cama às 9, adormecia por volta das 10, acordava às 6. Todos os dias. Fim de semana, feriado, não importa. 30 dias direto fazendo isso. Isso foi um santo remédio na minha vida. Eu não sei nem explicar o quanto a gente subestima o poder de uma boa noite de sono. Silêncio. Cultivar o silêncio. Vocês estão ouvindo barulho aqui na minha casa? Ó? Dá pra ouvir o relógio. Vocês conseguem ouvir o relógio? Gente, eu amo silêncio. Eu amo música também, mas eu amo períodos de silêncio, sabe? Principalmente de manhã, na minha primeira hora da manhã,
tem que ser silencioso. Eu não gosto de música, não gosto de ninguém falando comigo, não gosto de barulho de nada, eu gosto de silêncio. E eu era aquele tipo de pessoa que, às vezes, eu tava sozinha e eu precisava da televisão ligada pra ter aquele ruído. Hoje em dia, eu não sou mais esse tipo de pessoa. Eu adoro ficar no silêncio. E o silêncio ajuda você a regular o seu sistema nervoso também. Sair das redes sociais foi uma coisa que eu fiz. Então, parar de consumir tanto conteúdo, ficar assistindo vídeo o tempo inteiro, sabe? Isso estimula muito o seu cérebro. E, às vezes, pra curar tudo isso, você vai precisar dar um passo pra trás. Você vai ter que fazer a escolha de se escolher a sua saúde. E, por último, se reconectar com a natureza. A natureza, gente, eu acho que é um santo remédio, realmente. Sabe? Fazer caminhadas na natureza, abraçar uma árvore, botar o pé na grama, nadar no mar, qualquer coisa natural, sabe? Eu acho que ajuda você a se reequilibrar. Próxima dica é ter estrutura. Gente, quando você não tem rotina, o seu cérebro ele fica meio perdido, sabe? E geralmente o burnout ele vem quando você esquece que você existe. Você coloca tudo na frente, entendeu? Você não tem uma rotina pra você, você não tem um tempo pra você. Hoje em dia, gente, eu separo tempo pra mim. Eu acordo mais cedo pra mim, pra cuidar de mim, fazer as minhas coisas antes de fazer qualquer coisa pra qualquer um. Eu acordo 2 horas mais cedo. Simplesmente pra fazer as minhas coisas primeiro, porque eu sei que eu vou ter que trabalhar, vou ter que fazer vídeo pra internet às vezes, vou ter que responder comentário. Então, eu acordo antes pra fazer as coisas pra mim. Por isso, é muito importante você ter uma rotina e uns rituais, sabe? Da manhã, ritual da noite, pra você ter o tempo pra você. E aí, depois que você começar a se recuperar, colocar limite nas coisas. O horário que eu vou trabalhar, quanto eu vou trabalhar, quanto eu acho que eu dou conta hoje em dia. E a próxima coisa, gente, é você entender que você merece o descanso. Você merece ter saúde, você merece viver bem. Por que é importante você se priorizar? Porque você só consegue ser bom pros outros quando você tá bem com você. E pra você ajudar o outro, você tem que estar bem com você. Não é egoísmo você priorizar suas coisas, porque se você prioriza pra estar bem pra você, porque você sabe que você vai estar bem pras outras pessoas, você tá fazendo por eles também. Tudo que eu fiz na minha vida pra me tornar melhor foi porque eu também queria ser melhor pras pessoas. Quando eu tava mal, quando eu tava passando pelo burnout, com depressão, eu era péssima. Eu inclusive falei pra uma pessoa esses tempos atrás que eu não sei como é que eu consegui manter alguns amigos, porque eu tava péssima. Eu tava péssima de humor, péssima como pessoa, sabe? Super negativa. E não era porque eu queria, era porque eu tava passando por aquele perrengue gigantesco, entendeu? Você fazer isso por você, você pode ter certeza que você tá fazendo o melhor por você, pelos outros e pelo mundo. A gente precisa de mais pessoas curadas. A gente precisa de mais pessoas que estão bem com elas. Porque a gente vê tanta gente machucando outras pessoas simplesmente porque elas estão machucadas e simplesmente porque elas não sabem que elas precisam fazer isso por elas. Elas precisam se resgatar e se cuidar. E o que ninguém te conta é que depois que você passa por esse tipo de coisa, você nunca mais volta ao normal. Você volta melhor. Você não vai ser mais aquela pessoa de antes, sabe? Então, você precisa entender que essa identidade sua vai morrer, mas que você vai voltar muito melhor. Às vezes você vai ser a inspiração, às vezes um dia você vai estar aqui no YouTube fazendo um vídeo exatamente como eu tô pra ajudar outras pessoas também. Eu acho que o burnout, às vezes, ele vem como uma mensagem do tipo, se você não cuidar de você, você não vai ter amanhã. Se você continuar segurando essas coisas que estão fazendo isso com você, com a sua vida, não vai existir futuro. Isso é uma das coisas que as pessoas não entendem sobre trabalho, né? Porque tem muita gente que fala, tem contas pra pagar. Você não vai ter conta pra pagar se você estiver morto. Foi isso que eu finalmente entendi. A minha saúde, o meu bem-estar, eles são o primordial. É o que me traz dinheiro. Se eu não tô bem, não tem como eu fazer dinheiro. Não tem como eu pagar as minhas coisas. Às vezes você tá com medo de dar um passo pra trás, porque eu tenho medo, tenho que pagar as contas, só que você tem que entender que a sua saúde é o seu bem mais precioso. E quanto melhor você tá, mais dinheiro você consegue fazer. Gente, essa coisa de fazer dinheiro trabalhando muito não é real não, viu? O mais real é conforme você vai se desenvolvendo, vai entendendo, vai aprendendo, mais dinheiro você faz de forma inteligente, sem ter que trabalhar que nem um camelo. Mas é isso. Eu espero que se você estiver passando por isso, se você estiver passando por esses sintomas, que você olhe pra isso com cuidado e se priorize, sabe? Realmente coloca na balança o que é mais importante. Você é o mais importante, a sua saúde é o mais importante, não se esqueça disso. O restante vocês podem ter certeza, gente, eu não tô brincando, se ajeita. A vida te ajuda. Quando você se escolhe, a vida te ajuda. Tá certo? Um beijo e até o próximo vídeo, tá bom?